Educar também é um papel do jornalista? E é sobre esse assunto que eu tive a honra de conversar. Gente, vocês vão acreditar. Quem é a Baré Fã sabe do quanto nós, integrantes da Escola Baré de Jornalismo, nos inspiramos e admiramos e adoramos o trabalho do Educamídia. Eu tive a honra de falar apenas, só porque eu tô muito chique, eu tive a honra de falar com a Raquel Stenzel, que é jornalista aí há mais de 30 anos, já cobriu economia e agora ela é mentora do Educamídia. Pra quem não sabe, eu vou abrir um parêntese aqui, eu não sei porque você não sabe, mas pra quem não sabe, o Educamídia é um programa do Instituto Palavra Aberta com o apoio do Google.org. E foi criado aí para capacitar professores e organizações de ensino. E claro, também engajar a sociedade no processo de educação midiática, que é o nosso gancho de hoje, que é o tema do nosso Fala Jornalista nesse segundo episódio. Então vem comigo se você tá curioso, se você é o... Não, para tudo. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo. Não é se você tá curioso, não. Se você tá curioso, eu não tô nem aí. Mas agora, se você tá minimamente otimista, se você é uma pessoa otimista assim como eu e acredita que a educação é o caminho para mudar a realidade desse país e para tornar as pessoas ainda mais críticas e conscientes de seus direitos e deveres, então continue assistindo esse vídeo, porque foi muito legal. Eu tô apaixonada pela Raquel, ela falou coisas incríveis. Gente, assistam. Peraí, calma. Calma, relaxa, respira, vai contar até 3. Calma. Porque assim, pra quem não sabe, educação midiática é o conjunto de habilidades para que você acesse, analise e participe de uma maneira mais ativa, mais crítica do ambiente informacional. Então é sobre você não ser só essa pessoa, esse cidadão passivo, que só recebe, que só consome informação. Não, você participa disso também. Você participa por quê? Porque você passa a questionar. Você não tá mais só aceitando que chega, não. É sobre a participação mais ativa do leitor, do cidadão, né? Da pessoa que consome, que recebe informação. E aí, quando a gente fala de educação, é claro que a gente não pode excluir as escolas. Então, o ensino básico, né? Crianças do ensino fundamental, do ensino médio, os jovens do ensino médio, precisam ter acesso a esse tipo de molde. Porque, na realidade, é como se fosse um formato de ensino, sabe, que está inerente às práticas já existentes, aos métodos já existentes nas escolas. E eu conversei sobre tudo isso com a Raquel. Eu espero que vocês se deliciem com essa entrevista, assim como eu, e saiam muito mais otimistas, né, desse vídeo. Acompanhem. Os da educação midiática, eles já podem ser encontrados na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e ajudam no desenvolvimento completo dos estudantes na era digital, o que significa que eles precisam se tornar proficientes nessa área do conhecimento, assim como acontece em outras disciplinas, né, como português, matemática e história. Mas para início de conversa aqui, por que a educação midiática é importante? Tem que pensar na mudança de cenário que a gente teve com a revolução digital. Antigamente, tu recebia as informações através de curadores. Hoje, não. Hoje, tu tem uma enxurrada de informação que chegam a ti de qualquer forma. A responsabilidade de fazer essa curadoria, de entender o que é verdadeiro, o que é falso, como analisar essas informações, cabe à pessoa que tem acesso a isso. A educação midiática nada mais do que é, digamos assim, do que formar cidadãos para que eles possam navegar nesse mundo de super informação, que vou usar o termo aqui que foi cunhado o ano passado, durante a pandemia, de infodemia, que é uma enxurrada de informação que deixa a pessoa perdida e não sabe por onde navegar. A educação midiática é justamente isso, criar cidadãos que possam ler, escrever e participar. Como é que a gente aplica isso no jornalismo, no fazer jornalístico, durante a produção jornalística? É possível educar enquanto se faz uma cobertura, enquanto se produz um VT, uma matéria? É possível aplicar esse conceito? Eu acho que o grande papel do jornalismo hoje, mais do que nunca, é fazer um bom jornalismo, para se diferenciar de toda essa desinformação que a gente vê por aí na internet, né? E explicar para os demais como é que funciona a profissão de jornalismo. Foi um ponto que me ocorreu enquanto você falava. Acho que são duas questões. Uma é essa, da gente desvelar
como é que o jornalismo é produzido, como é que as notícias são produzidas. Eu acho que quando as pessoas elas passam a saber como é que se dá esse processo, como é que por que notícia é notícia, né? Quais são os critérios? A sociedade não entende, né? O que vai e o que não vai para o ar e por quê? Quais são os critérios que a gente usa na hora de selecionar uma notícia, de publicar? Eu acho que esse é um ponto a ser levantado sobre educação midiática, que é deixar todo mundo a par desse processo. E o outro, justamente do que você falou sobre essa cobertura, sobre essa responsabilidade, né? Se você acha que a cobertura jornalística, ela acaba estacionando esse debate sobre políticas educacionais sem sair do óbvio, assim. E que se as pautas fossem mais direcionadas para um viés mais crítico da educação, se a gente não estaria formando cidadãos mais conscientes, né? Acaba que a cobertura muitas vezes fica estacionada assim, em algo muito pequeno, enquanto a gente sabe que a educação é algo muito amplo. Isso é uma grande falha para nós jornalistas, creio, mas e principalmente da grande mídia, que tem outros assuntos, digamos, que parece que tomam mais um noticiário, né? Reportar sempre com mais toda a deficiência que temos na educação brasileira, porque a educação midiática, na realidade, tu junta essas duas pontas. Ajudar o aluno a perceber, ok, essa informação ela é distorcida, essa informação, da onde é a fonte dessa informação, e aí tu vai começar a fazer o aluno a refletir sobre aquilo, sobre qual é a informação que ele consome, aonde ele busca essas informações e o que ele vai fazer com essas informações. A gente fala, por exemplo, do sistema de ensino público, né? Que muitas vezes nem os professores têm suporte para fazer esse tipo de método, para colocar esse tipo de método em prática, por conta da demanda, por conta do sistema em si. E aí, como é que a gente prepara os professores para isso? Os professores são os primeiros que deveriam ser, digamos, educados em educação midiática. Exatamente. Né? Porque eles vão dar o fundamento disso. Deveria ser uma disciplina do curso de pedagogia, de qualquer curso de formação de qualquer professor. Porque sem isso o professor não consegue mais. É como está dando aula sobre um mundo que não mais existe, né? Que era um mundo restrito aos livros, às enciclopédias, aos grandes estudos. Tem vários projetos no Brasil, alguns projetos no Brasil, nesse que eu estou inserida, por exemplo, de educação midiática, que justamente é para professores. A educação midiática é voltada para os professores, porque a ideia é tu forma os professores para que os professores possam replicar e multiplicar aquilo dentro de sala de aula, né? A ideia é a formação. Eu li um artigo de vocês no site do Educamídia que falava sobre que educação midiática é sobre jovens que sabem aprender a aprender. Exatamente. Mas aí o que é que ainda falta para a gente alcançar essa consciência crítica? Essa é uma pergunta de ouro, né? A consciência crítica é algo construído ao longo dos 8, 10 anos que a gente fica na escola. Aprender a aprender é uma coisa que, na realidade, é fácil, onde buscar as fontes de informação, selecionar as fontes de informação e ligar os pontos daquelas informações que tu já tem uma análise crítica, mas é um processo. Ser um pouco desconfiado, que nem o jornalista deve ser. Quando recebe uma informação de uma fonte, por exemplo, tem que perguntar o que essa fonte está me passando essa informação, qual é a intenção da fonte, o que essa informação se liga com qual outra informação. Então, aos poucos, tu vai desenvolvendo essa habilidade. A gente aplica estratégias pedagógicas que possam justamente transcender essas disciplinas, né, que já estão previstas aí na grade curricular das escolas, que já estão ali pré-estabelecidas nesse sistema público de educação e que conta, na maioria, com escolas que têm estruturas precárias, como você falou, sem equipamento de qualidade, sem ter, às vezes, nem um computador que funcione, e quando tem, às vezes não tem internet. Principalmente aqui no norte, no Amazonas, que o interior do estado, a conexão é quase zero, assim, é péssima. As pessoas realmente não têm acesso à internet com tanta facilidade assim, no interior do Amazonas.
E ainda, muitas vezes, tem um incentivo à formação técnica do corpo docente, aquilo que a gente estava falando. Os professores, eles precisam também receber uma formação, receber uma instrução sobre como aplicar na educação midiática, porque realmente não é só sobre ter equipamentos bons, mas é claro que isso ajuda, né, e qualifica, né, esse processo. E aí, como é que a gente aplica um modelo tão inovador, porque é uma coisa inovadora, né, educar midiaticamente, numa realidade que ainda está tão atrás, ainda está tão enraizado, ainda está tão... sabe, ultrapassado. Eu acho que sim, por exemplo, o Educamídia, que é onde eu estou auxiliando, por exemplo, tem um curso de formação agora gratuito que estamos iniciando para mais de 1.000 professores no Brasil inteiro, certo? Uhum. E ali te dá todas é um início, um caminho para tu começares a aplicar isso em sala de aula. Tu tens material na internet que pode te ajudar. Eu recomendaria, por exemplo, o site do Educamídia, educamidia.org.br. Ali tem este guia de educação midiática, não sei se eu tenho que virar a página, é Guia de Educação Midiática. Ele está online, ele está disponível, ele tem... Tudo, todo o material do Educamídia é gratuito, está tudo lá. Tem planos de aula, tem exemplos de plano de aula que qualquer professor pode utilizar. O aluno se engaja mais dentro desse método de ensino. É melhor do que o aluno ficar ali na sala de aula, às vezes, olhando a professora, dizendo quero isso. Recebendo, né? Um pouquinho, só recebendo, dá um pouquinho para o aluno. Faça o aluno pensar, ele escolher um tema, produzir algo para a sala de aula, fazer reportagens sobre a sua cidade, o seu lugarejo, onde você vive. Comunidade, né? Comunidade, refletir sobre a comunidade, quais são os problemas, quais são os problemas que afetam, identificar algum problema e tentar ver por que temos esse problema e investigar. O aluno pode fazer isso, pode ser muito rico para ele, e para a escola, e para o grupo, e para a sociedade, né? O campo de atuação da educação midiática é desde o começo da escola até o final, o resto da vida, e tem que começar justamente pelos professores, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí, né, de fazer aquelas coisas todas, de curtir, de comentar para dar engajamento pra gente aqui, pra Titi aqui, né, que teve um trabalhão. Não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos. Não se esqueçam também, gente, esses assuntos não devem morrer aqui, sabe? Essas pautas que a gente traz pra vocês não é pra morrer aqui, não. É pra vocês pegarem e levarem lá pra DM, lá com coleguinhas de vocês, com jornalistas. Vamos conversar com as pessoas sobre isso, porque a educação, o conhecimento, ele também tá no diálogo. Então, vamos dialogar mais com o outro? Vamos conversar mais? Ao invés de fofocar sobre a vida dos famosos, tudo, bora falar sobre educação midiática? Também é muito legal. Obrigada pela audiência. Um beijão e espero que vocês